Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Na paz? Vamos então hoje para o nosso terceiro capítulo de Gênesis, nesse plano de leitura total da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se você não assistiu os vídeos anteriores, acesse o meu canal, tem a playlist ali devocional e você pode então estar acompanhando esse devocional de Gênesis a Apocalipse capítulo por capítulo. Tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 3 de Gênesis. Esse capítulo é um capítulo que é muito estudado pelos teólogos, né? Porque esse capítulo vai relatar o momento da queda, o momento da queda da humanidade. Como assim da queda? O momento em que Adão e Eva pecam, né? O momento em que Adão e Eva escolhem desobedecer a Deus e comer a fruta proibida. E a partir desse momento, o pecado entra na raça humana, né? E a condenação entra na raça humana. Então é um texto muito estudado pelos teólogos, tá bom? Então esse texto, ele tem, cada versículo assim tem muita coisa pra gente falar a respeito. Então eu escolhi alguns, né? Como nos outros devocionais, e vou falar sobre um ou outro aí que destacarem mais aí, tá bom? Mas é importante que você leia o capítulo na sua casa, né? Tira um tempinho e lê o capítulo. Você vai levar uns 5 minutinhos para ler o capítulo, né? E você vai estar mais inteirado aí também daquilo que eu estiver falando, se você acompanhar na leitura bíblica também, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 1 diz assim o texto: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Só até aí. Falando um pouquinho a respeito desse primeiro versículo, né? Uma coisa que eu achei interessante aqui, queria compartilhar, é essa parte onde a serpente diz assim à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Nós sabemos que os anjos caídos, né, Satanás e os outros anjos caídos, eles têm uma capacidade sobrenatural de utilizar tanto pessoas como animais, né? Então a gente vai ver ao longo da Bíblia alguns relatos, né, de demônios adentrando em porcos, por exemplo, né? Ou Jesus expulsando o demônio de pessoas. Então, isso quer dizer que o quê? Que os anjos caídos, os demônios, eles têm essa capacidade de usar pessoas, né? De usar tanto pessoas como animais. E aqui no caso, Satanás utilizou a cobra, né? Então a cobra foi um animal que foi um veículo, né? Que Satanás utilizou para persuadir, né? Tudo indica, né? Tudo indica que Satanás, quem estava por trás, né? Da cobra, trazendo então o pecado para a humanidade, levando Eva, né, a pecar. E olha só que interessante, olha as primeiras palavras que Satanás fala para a raça humana, para a humanidade. As primeiras palavras que o diabo fala para a raça humana foram essas: Foi isto mesmo que Deus disse? Foi isto mesmo que Deus disse? Trazendo para os dias de hoje, será que não é assim que Satanás nos tenta? Do mesmo jeitinho, né? Será que foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Né? Que você não pode, sendo casado, se envolver com outra mulher. Poxa, mas vocês estão se gostando, mas está havendo um sentimento verdadeiro, né? Foi isso mesmo que Deus disse, que você não pode ter duas mulheres? Mas ninguém vai saber. Vai ficar só aqui entre você e a pessoa, né? Foi isso mesmo que Deus disse, que você realmente não pode pegar um pouquinho de dinheiro de forma ilícita, sem o seu sócio saber, ou sem o sócio da sua empresa saber, né? Afinal de contas, você está precisando, está passando por uma crise financeira. Foi isso mesmo que Deus disse na palavra? Foi isso mesmo que Deus disse, que você que está namorando com a sua namorada não pode ter sexo antes do casamento, mas vocês se amam, mas vocês já estão num compromisso, né?
Estou dando alguns exemplos aqui para a gente entender o texto. Mas o diabo sempre usou essa maneira de tentar, né? Lá na vinda de Cristo, quando o diabo vai tentar Jesus, ele usa o mesmo jeitinho, né? Está escrito, ele fala para Jesus, ó, pula daqui e se joga, está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos. Então o diabo sempre vem utilizando as palavras de Deus, aquilo que Deus havia dito, né? E distorcendo, manipulando. Porque olha só, nesse texto ele fala assim, ó, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E não tinha sido isso que Deus disse. Deus disse que não era para comer de um fruto específico, não de nenhuma das árvores. Olha só como o diabo já vem indo contra aquilo que Deus disse, distorcendo aquilo que Deus disse, gerando dúvida no coração da Eva, né? E vamos lá para o versículo 2 para vocês verem. Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Olha só, não foi bem isso que Deus disse, que não pode comer nenhum dos frutos, né? Podemos sim comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Versículo 4, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, a Eva tinha consciência de que aquela decisão de pecado iria levar à morte. Ela mesma disse para a cobra, né? Deus disse, ó, não toque, não coma, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. E a cobra disse, certamente não morrerão. Olha só, Deus disse que se ela comesse iria morrer, a cobra disse que se ela comesse não iria morrer. E o que a Eva fez? Ao invés de dar ouvidos para Deus e acreditar na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, a Eva deu crédito e mais confiança à palavra da serpente, né? Então, ela não confiou naquilo que Deus havia dito, que iria haver a morte a partir do momento que ela comesse, né? E é assim nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós decidimos escolhas nas nossas vidas que vão nos gerar consequência, que vão nos gerar morte, né? E o diabo ele vem assim, né? Certamente não morrerão, né? Não vai acontecer nada. Não. Certamente não vai dar nada. Por que você não toma esse caminho mais curto? Esse caminho mais breve? Por que você... Não, mas está escrito assim mesmo na palavra? Será que Deus exige tanto assim? Não. Certamente não vai acontecer nada. Muitos fazem, né? Muitos fazem. Olha aí, ó. Fulano fez, está dando resultado. Certamente não vai dar em nada. É dessa maneira que o diabo vem, minimizando ou anulando a consequência do pecado, né? Olha só, Deus disse que iria haver morte e o diabo anulou essa consequência. Não vai haver morte, né? Pode pecar, pode decidir errar, que não vai dar nada, né? Então, é isso que nós podemos aprender na nossa vida, que nós devemos dar crédito e confiar na palavra de Deus e não na palavra do diabo, não na palavra da tentação, né? E olha só, e a serpente disse assim, ó, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha que interessante. Deus havia dito exatamente isso para Eva, que se ela escolhesse pecar, ela iria ser conhecedora do bem e do mal. E Deus havia dito que isso era algo pejorativo, era algo negativo, era algo ruim, que iria trazer morte para ela, se tornar conhecedora do bem e do mal. E o que Satanás faz? Pega as próprias palavras de Deus, só que coloca aquilo que Deus disse que iria ser ruim, o diabo instiga ela como se fosse algo bom. Não, Deus sabe que no dia em que você comer dessa fruta, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Assim como Deus
Ainda acrescentou, a serpente acrescentou, assim como Deus, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Tá vendo? O diabo, ele sempre faz isso. Ele utiliza as próprias palavras de Deus, né? Só que ele manipula, ele distorce, ou ele acrescenta algo, ou ele tira algo, né? E é assim até hoje. É assim que o diabo cria religiões, né? Como que o diabo cria religiões para o engano das pessoas? Ele coloca algumas verdades, algumas coisas que está na Bíblia, né? E dentro dessas doutrinas o diabo vai semeando enganos, pequenas distorções, pequenos acréscimos, tira algumas coisas que são fundamentais. É assim que o diabo age, né? Nas nossas vidas, na vida de qualquer pessoa, né? É assim que Satanás procura, né, tentar estragar a vontade de Deus para as nossas vidas, os planos de Deus para as nossas vidas, né? E nos conduzir ao pecado. Vamos continuar, olha só no versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiro para cobrir-se. Algo interessante nesse versículo 6 é que o texto diz que a árvore parecia agradável. Tinha a aparência de agradável, mas não era agradável. Tanto é que gerou morte. As árvores que Deus havia feito para eles comerem, o texto bíblico diz que elas sim eram agradáveis. Enquanto a do pecado parecia agradável, tinha aparência, né? É assim o pecado. O pecado, ele não se apresenta como algo ruim. Ele se apresenta a gente como algo bom, como algo desejável, como diz o texto, agradável aos olhos, agradável ao paladar, desejável, né? Com aparência de que é algo que vai nos satisfazer, que é algo que vai nos gerar prazer, que é algo que vai nos gerar satisfação, alegria, felicidade, né? Só que na verdade é uma armadilha. Ele sempre se apresenta como algo que vai ser bom e na verdade ele vai gerar morte nas nossas vidas, vai gerar sofrimento nas nossas vidas, vai gerar consequência nas nossas vidas, né? Vamos seguir aqui e vamos ver as consequências que isso gerou, né? O fato de Adão e Eva ter pecado. Olha só. Versículo 8 diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Só até aí. Olha só as primeiras consequências que o pecado gerou. Eles se afastaram da presença de Deus, como diz o texto, né? Se afastaram, se esconderam de Deus entre as árvores, né? E ficou com medo de Deus. Olha só, o pecado gera afastamento de nós da presença de Deus e também introduz medo na gente em relação à justiça de Deus, né? Deus é um Deus santo, é um Deus puro, né? E quando nós nos santificamos, nós nos aproximamos de Deus, porque Deus é luz, Deus é puro, Deus é santo. Conforme a gente vai praticando a santidade, a justiça, o amor, a misericórdia, aquilo que agrada a Deus, nós vamos nos aproximando e criando um relacionamento de intimidade com Deus. Quando nós pecamos, quanto mais nós pecamos, nós vamos nos afastando da presença de Deus, né? E o medo vai criando um muro, um bloqueio entre nós e Deus. Então essas foram as primeiras consequências. Depois disso, eu não vou ler os textos, mas depois você pode ler em casa. Deus vai dar consequência para Adão, para Eva e para a cobra, né? Por quê? Porque Deus é um Deus justo. Deus, ele é amor, ele é bom, ele é misericórdia, né? Mas ele não pode colocar o pecado debaixo do tapete. Ele não pode fingir que nada aconteceu. Por quê? Porque Deus tem um atributo de justiça, né? E Deus havia dito
se você comer desta árvore, certamente vai haver consequência. E eles desobedeceram. Então, qual foi as consequências além disso? De se afastar da presença de Deus, né? De ficar com medo de Deus, né? Ver as outras consequências para o homem, né? Que do suor do rosto iria se alimentar. Deus expulsou eles do jardim do Éden, né? Para a mulher, Deus multiplicou o sofrimento da gravidez dela. Para a cobra, Deus fez ela rastejar, sinal que antes o animal cobra não rastejava. O fato do animal rastejar foi uma consequência divina, né? Então não sei se a cobra no início da criação tinha pernas, se ela tinha asas e voava, eu não sei. Mas o texto relata que a cobra não rastejava, que Deus deu isso como punição a ela, né? A esse animal. E entre outras, né? O pecado entrou na humanidade, a morte entrou, a morte espiritual em primeiro plano e depois a morte física. Porque posteriormente, agora a raça humana, depois de uma certa idade, perece, morre fisicamente. Né? E o plano, se eles comessem a árvore da vida, eles iam viver eternamente, não iam precisar experimentar essa morte física. Né? Mas, por conta do pecado, a morte espiritual e física entrou na humanidade e toda a raça humana já nasce agora condenada e debaixo do pecado. Por quê? Porque nós somos filhos de Adão e Eva. Eles foram os primeiros seres humanos. Depois deles, toda a raça, os filhos deles, já nasce herdando a natureza pecaminosa deles. Porque uma vez que eles pecou e o pecado entrou neles, pode ver, os olhos deles se abriram, né? Então o pecado infectou eles, Adão e Eva. Né? Então toda a raça humana que vem posteriormente a eles já é infectada pelo pecado. Você pode pegar uma criancinha e dizer, ela é pura, né? A criança é... E não é, né? Claro, a criança em relação ao adulto tem mais pureza, tem mais inocência, mas ela não é santa, perfeita não. Você pode ver as criancinhas pequenininhas já invejam, já tacam o brinquedo no outro amiguinho, se você não dá algo, ela já começa a chorar, porque ela quer tudo. Se ela vê alguém com alguma coisa, ela quer, é o egoísmo ali instalado. Então você vê os pecados desde da criança, desde, na verdade, do ventre da mãe. Nós já nascemos debaixo do pecado, debaixo de uma natureza pecaminosa. E por quê? Porque Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, desagradar a Deus, né? Vamos seguir aqui, vamos pular aqui para o versículo 20, diz assim o texto. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Olha só que interessante. No versículo 21 aqui diz que Deus, né, fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a mulher. Olha só. Ao mesmo tempo que Deus deu a punição por causa do pecado deles, né? Deus também agiu com misericórdia, agiu com amor, né? Deus fez roupa de pele, Deus ainda os amou, mesmo, né, depois da desobediência do pecado. Porém, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus não isentou Deus de exercer a justiça, o juízo, a correção, a punição, a consequência do pecado. E hoje em dia tem muita gente que é assim. Não, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. E utiliza esses atributos de Deus para viver uma vida totalmente errante, pecaminosa, que desagrada a Deus, achando que Deus não vai trazer consequência para a vida dela. E o atributo de justiça de Deus faz com que Deus retribua ao pecado, ao pecador, consequência dos seus atos, né? Então, ao mesmo tempo que Deus age com amor na nossa vida, né,
ele age com consequência para aquele que peca. Todo pecado tem sua consequência. Por isso que não vale a pena a gente pecar. Não vale a pena a gente escolher o pecado. O pecado é enganoso, o pecado é uma armadilha. O pecado diz que vai ser bom para nós, mas não vai. O pecado sempre vai trazer dor, sofrimento, consequência, né? E vai sempre adiar os planos de Deus, ou nos afastar, ou muitas vezes até destruir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Grave isso no seu coração. O diabo, os anjos caídos, os demônios e o pecado não está para brincadeira. Eles estão aí para destruir sua vida, sua família, seus propósitos, seu relacionamento com Deus, suas relações, seu trabalho, tudo, né? Então, não brinque com o pecado, não manuseie o pecado, né? Não dialogue com o pecado, fuja do pecado, se afaste do pecado, né? E como que nós fazemos isso? Ora, aprendendo de Deus, se conectando com Deus, né? Conhecendo as Escrituras, né? Buscando a Deus na sua palavra, em oração, se enchendo da presença de Deus, né? Tá bom, gente? Bom, por hoje é só, para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos então para o período de oração, ok? Então vamos para o momento de oração. Senhor Jesus, eu coloco diante das Tuas mãos, ó Deus, cada pessoa que está por trás desse vídeo me assistindo. Eu consagro ao Senhor no Teu altar, no trono da graça, cada coração, cada mente, cada alma, cada ser, ó Deus, cada pessoa que está aí por trás desse vídeo me vendo. E eu coloco todas as áreas da vida dela nas Tuas mãos, Senhor. E eu oro para que o Senhor não deixe nós, ó Deus, não nos deixe agir como Adão agiu nesse cenário. Não nos deixe agir como a Eva agiu nesse cenário. Não nos deixe agir como a cobra agiu nesse cenário, Senhor. Que nós não sejamos como a cobra que distorceu a sua palavra, manipulou a sua palavra para conduzir outros ao pecado. Que nós também não sejamos como a Eva, ó Deus, que não deu ouvidos à sua ordem, ao que o Senhor tinha determinado e deu mais preferência e ouvido para que Satanás disse, ó Deus. Que nós não sejamos como ela e também acabou pecando e levando o pecado para o seu marido também. Que nós não sejamos como Adão, que mesmo tendo consciência, tendo ciência de que era pecado, de que Deus havia proibido, ele também tomou do fruto e comeu. Que nós não sejamos assim, ó Deus. Que nós não caiamos nas manipulações, nas lábias, ó Deus, do diabo, nas mentiras, no engano do diabo, Senhor. Não nos deixe, Deus, cair nesses enganos, mas nos dê discernimento espiritual, para que nós possamos sempre discernir, ó Deus, a verdade da mentira, Deus, o certo do errado, aquilo que te agrada daquilo que te desagrada, ó Deus. Deus, eu coloco cada pedido dessas pessoas nas Tuas mãos. Eu não sei o que elas estão enfrentando no dia a dia delas, se elas estão enfermas, se elas estão precisando de uma porta aberta, se elas estão, Deus, precisando que o Senhor haja no relacionamento, no casamento, nos filhos, no ministério. Eu não sei, ó Deus, mas aquilo que elas colocar diante do Senhor agora em oração, aquilo que o coração dela, ó Deus, pedir para o Senhor, eu oro para que o Senhor contemple e que o Teu Espírito Santo visite e haja, ó Deus, dentro dessas causas, Senhor, que elas estão colocando agora em oração nas Tuas mãos, ó Deus. No nome de Jesus eu entrego ao Senhor esta oração, crendo e confiando no Teu amor. Amém. Amém, gente? Se vocês gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo.